sai aqui pelo master porque esta tem menos de 20. Ok. Não? Sabe, mas eu vou usar essencialmente era uma intro. Estás a ver? A primeira música tem. Ok.
Olá, boa tarde. E a próxima música que eu vou tocar é inspirada num espaço onde haveria sempre muita confraternização, infelizmente agora encerrado. Vamos até ali ao Mirador do Adamastor, em Lisboa, que eu chamo-lhe o Mirador da Batucada.
Batucada, muita batucada. É lá, hoje. E bom, isto de estar aqui realmente assim, sozinho, não é a coisa mais fixe. Eu vou ter que chamar aqui reforços. E queria chamar então os José Anjos para me ajudar aqui na próxima música. Nós gravámos uma música em 2019, certo? Foi 2019. Percorremos aquele caminho que era o poema. Já foi em 2019? Já foi, né? Isso foi para há 5 anos, não foi? Este último ano realmente não passou ainda, está a acontecer lentamente e já aparecem uma Janeiro carrada foi um deles. ano longuíssimo. Mas vamos a isso. Caminho ao poema. Vou dizer uma coisa. Diz. Vou-te dizer uma coisa. Dizem que foi Deus quem inventou o poeta a partir da própria escuridão para comer a escuridão dos outros e que depois inventou o poema para ele se poder exprimir, nobre e casto sofredor, heróico e estoico, sentado com a moral de pé, a métrica simétrica estética, a rima emparelhada, cruzada, traçada pela espada de tinta permanente. Dizem até que Deus inventou o poeta para ser uma espécie de profeta sobressalente, para ficar sempre atento e esticado, pendurado por um fio, um bode expiatório do tormento, sempre presente, mas em nenhum lado. O poeta está completamente lixado. Mas faz da vida um sacrifício, da morte, por que não? Levanta-se sem cair, mas voa sempre sem sair do mesmo sítio, até que se estatela completamente no chão. Afinal, o poema era um precipício. Era um precipício. É uma linha lenta, sempre reta, sempre certa e incerta, para onde quer que se vire. Uma linha lenta, sempre reta, sempre certa, incerta, certa, incerta, para onde quer que se vire. O caminho é como o poema, revela-se e autodestrói-se nesse preciso momento, torna-se desnecessário, irrepetível, em vício ermo de um Deus obsoleto. O caminho é como o poema, depois de percorrido até ao fim, torna-se outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, até chegar aqui, a este lugar onde acabo e parto com uma única certeza, a de que não poderei continuar em frente. Por isso, paro. Paro por uns instantes e olho para trás, não para fugir, mas apenas para contemplar uma última vez as ruínas, os poemas, as portas que escolhi. Agora são ombros, sem cabeça, sem carne, sem sombra, só esqueleto, cimento, nuvem, noite e silêncio seco, morto. São pedaços de sol morto com vários nomes que trago comigo, cabelos e pele, pessoas inteiras que não consegui recuperar da condição mágica e cruel do sonho, por mais que as segurasse. É uma linha lenta, sempre reta, sempre certa e incerta, para onde quer que se vire. É uma linha lenta, sempre reta, sempre certa, incerta, certa, incerta, certa, para onde quer que eu vire. O caminho é o poema.
É uma linha lenta, sempre reta, sempre certa, incerta. Para onde quer que se vire, o caminho é como o poema, ainda não existe. Por isso no bolso trago apenas a moeda de Heisenberg, com o saldo da minha vida. De um lado crédito, do outro dívida. Uma linha lenta, sempre reta, sempre certa, incerta. Uma linha lenta, sempre reta, sempre certa, incerta. Para onde quer que se vire. De um lado crédito, do outro dívida. Mas só saberei quando pagar. Boa, pá. Tiveste bem. Muito obrigado, tu também. Muito obrigado por teres aceito este desafiozinho. E porque a união faz a força, não é? Estamos sempre melhor, se calhar, acompanhados para dar um bocadinho mais de grandeza ao nosso trabalho e por isso vou ter que chamar agora aqui o meu segundo reforço, Lena, das Anarchics. Muito obrigado também por teres aceito aqui o desafio. As Anarchics gravaram hoje também o seu momento e, portanto, aproveitámos de estar aqui um bocadinho na mesma sala. E um tema feito para o efeito. Inédito. Estreia absoluta. Brutal. Vamos a isso?
Obrigado. Fixe. Vou falar aqui para o microfone, senão não se ouve. Muito obrigado, Helena. Foi fixe. A união faz a força. É isso mesmo. Temos aqui um tema inédito, estreadíssimo. Até já. E vou terminar. Queria só dar aqui os parabéns à equipa da União Audiovisual, que acho que tem feito um trabalho exemplar. E são, sem dúvida, isso mesmo, um exemplo de como devemos proceder em tempos de crise. Entre ajuda, acho que é a palavra-chave. Vou acabar com um tema que se chama O Bailão e Pedro Cigano, dois rufias do bairro onde cresci.
Muito obrigado. Olá. Tem sido muito divertido fazer isto. Olá, João, estás bom? Olá. João, bem-vindo. Olha, é muito difícil. Eu nunca costumo falar sobre os nomes das bandas, ou evito falar, mas é muito difícil encontrar o gajo. O gajo é um gajo muito difícil de encontrar. Não, eu sei. Qual é a pergunta? A pergunta é essa: é porquê que é tão difícil encontrar o gajo? Não sei, é difícil. Eu tenho uma vida assim um bocado recôndita, assim, passo muito tempo numa garagem fechado, portanto não é fácil encontrar-me por aí, mas de certa forma tento sair o mais nem nas possível. internets, nem na vida real se encontra facilmente. O gajo é um nome um bocado vulgar, é um nome que praticamente toda a gente usa aqui ou ali, só aquela malta mais pipi, se calhar, é que não gosta de usar o termo o gajo. Por isso na internet há gajos por todo lado, mas mas tu é que és o gajo. Eu sou só um deles. És um gajo. Faço parte de uma grande família de gajos. Isso é muito bom. Olha, eu sei que tu vens um bocado mais da escola do punk, um bocado mais de um punk tuga, não é? Sim, sempre fui tuga. Yeah. Sim, és o defensor do... É que imagina... Não tenho nenhuma regra, Sim. não tenho nenhuma regra, mas sim, é sem dúvida que as minhas referências, quando comecei, eram bandas portuguesas e, portanto, cantavam em português e eu segui um bocado essa linha, apesar de ter muitas referências estrangeiras, mas achei sempre que o português fazia mais sentido cá em Portugal. Faz algum sentido cá em Portugal, mas às vezes é esquisito, não é? Tipo, ouvir punk, ouvir rock, ouvir qualquer género que não foi criado em Portugal fora o fado, não é? O que é que nós temos? Temos o fado, temos a música popular. Então, música popular, temos muita coisa, é muito variada. E agora estou um bocadinho mais em contacto com essa realidade e é interessante explorar coisas que temos há tantos anos em Portugal e que no fundo não estavam a ser utilizadas, não é? Estou a falar um bocadinho também destes instrumentos, dos cordofones. Mas... É campaniça que se chama? Sim, esta aqui é uma viola campaniça. E esta viola é 100% portuguesa também? Sim. Obviamente tem um som hiper celta, estás a ver? Tem assim uma cena. Eu acho que estes instrumentos andam cá antes de Portugal. Claro, né? ser Portugal, ter uma noção de Portugal. São coisas que foram com certeza sendo adaptadas, mas hoje para encontrar uma viola campaniça tem que ser em Portugal, para haver um construtor que a faça. Não sei que haja para aí algum curioso, alguns, mas fará porque existem cá as violas campaniças. Portanto, é uma viola tradicional da zona do Alentejo. Eu conheci este instrumento há pouco tempo, mas como estava a querer ligar a minha música, estava-vos há bocado a falar do rock, que realmente é uma coisa tão universal e é difícil personalizar esse género de música, porque toda a gente usa as Fenders, as Gibson, os instrumentos são sempre mais ou menos os mesmos. E eu, portanto, achei que para personalizar um bocado esse som e dar-lhe uma geografia portuguesa, nada como trocar a guitarra americana, neste caso, sim, usava uma Gibson por um instrumento português e pronto, foi um bocadinho esse o processo. E parei de cantar, porque assim, tentei ter algum sucesso finalmente, mas ainda não estamos lá, encaminhamos. Mas já tinhas parado de cantar para isto funcionar? Eu estou a brincar, é só porque eu nunca fui, eu era vocalista de uma banda, mas eu não sei cantar. O que é saber cantar, honestamente? Pelo menos tentar acompanhar um bocadinho as tonalidades da música e ser competente nessas coisas. É importante para, se calhar é mais é dizer muito alguma relativo, coisa... é muito relativo, sem dúvida, e é bom passar uma mensagem, mas obviamente quando percebes que alguém não tem talento para a voz e é vocalista de um projeto, é óbvio que isso não beneficia o percurso do projeto. Não estou a dizer que temos que ser cantores líricos, claro, não é? Mas convém ter alguma noção. Alguma noção, algum talento, alguma coisa para dizer e a atitude certa, não é? A atitude certa, e eu acho que não sei se era essa o meu talento, não é? Nós já falamos, entretanto, em alguns projetos aqui sobre o punk rock, sobre os Dead Kennedys, os Minor Threats. Eu não sei se eles estavam muito preocupados com a tonalidade das músicas, mas mais com aquilo que estavam a dizer. Sim, portanto, é tão legítimo quanto, não é? No fundo. Sim, de facto, quantas bandas, não é? Obviamente que essa nunca foi a preocupação, nem nunca foi exatamente a minha. Só que achei ao fim de um tempo que realmente a minha prestação deixava-me a mim muito a desejar. Ou seja, eu próprio não andava satisfeito com aquilo. Acho que não era a minha cena. E eu acho que quando sabes que alguém é um vocalista, tu vês em palco e percebes, este gajo é vocalista. Por exemplo, cá em Portugal eu seguia, porque agora ele não está no ativo. O João Pedro Almendra dos Pesticídios, eu acho que é uma espécie de um gajo que o habitat natural dele é o palco. Ele não é um cantor, mas há pessoas que têm essa luz, essa coisa, esse talento natural. E pronto, portanto, é por aí. Eu acho que lá está Minor Threat ou o que seja, essas bandas têm pessoas à frente dos projetos que realmente é ali o lugar deles, nem que seja só para passar uma mensagem ou só que seja para berrar qualquer coisa que faça sentido no contexto em que vivem. Eu acho incrível teres pegado na campaniça
Eu adoro dizer este nome que é tão estranho, Campaniça. Campaniça. Eu uma vez tentei pegar numa guitarra portuguesa e fazer power chords, porque é a única coisa que eu sei fazer na guitarra. Sim. Pá, e disseram-me que era crime cá em Portugal. E no fundo, Então, no fundo de alguma maneira, lá se está, calhar é. mais uma vez, isto é tudo relativo e pode-se fazer tudo com esta viola, não é? Também há, obviamente, pessoal mais, como é que é dizer, mais purista nestes andamentos e também veem, se calhar, o meu trabalho um bocadinho tipo, assim, um bocado de nariz torcido, do género, o que é que este gajo está a fazer? Isto não é a viola campaniça, não é? Mas lá está, é um instrumento com um excelente som. E portanto basta ligá-lo e tocar qualquer coisa, né? Acho que isto tem som, portanto dá para fazer qualquer coisa. E eu explorei um bocadinho outra vertente que não aquela mais tradicional da viola campaniça, mas a intenção foi mesmo não tocar muito naquilo que é a música tradicional alentejana, porque eu não sou do Alentejo, não tenho assim nenhuma relação com o Alentejo para andar para lá a remexer naquilo. Pronto, trouxe uma viola para Lisboa, a viola adaptou-se à minha realidade e não eu à realidade da viola. Yeah. E pronto, e estamos aqui no gajo. Um gajo, ganda gajo. Yeah. Agora não vou olhar para trás porque o nosso coordenador está-me a dizer que acabou a entrevista. Ok, Não, mas eu não vou olhar para trás, por isso vamos continuar a falar. siga. Muito obrigado, João, estás livre. Pessoal, sigam o gajo e pronto, e sigam o que vocês quiserem na vida, no geral. E roubem os instrumentos de onde quiserem e toquem o que quiserem. Não há regras. Beijinhos, obrigado, João. Yeah.